Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje vamos continuar aqui a nossa série a respeito da igreja saudável. E nós falamos no último vídeo a respeito do amor, a respeito daquele que deve ser aquilo que motiva, o combustível para o exercício dos nossos dons. E através do exercício dos nossos dons nós produzimos na vida das pessoas a condição dela viver aquilo que Deus espera dela. Nós conseguimos compartilhar aquilo que temos recebido da parte de Deus, tornando assim a vida uns dos outros melhor, nos aproximando mais de Deus. Isso tudo é produzido pelo corpo de Cristo, que é uma unidade só composta por diversos membros, e para que esse corpo seja saudável, cada membro tem que estar exercendo a sua função, o seu papel dentro desse corpo. E nós falamos aqui sobre a importância de fazermos isso em amor, porque se nós não fizermos isso em amor, nós estamos correndo um sério risco de estarmos fazendo algo que é vão e que, no que diz respeito à nossa relação com o Senhor, ele não tem não demonstra nada, não demonstra que estamos em comunhão com Deus. E se nós não entendemos isso, conforme o apóstolo Paulo disse, se eu não tiver amor, eu posso ter qualquer dom, isso tudo será inútil. Amém? E nós falamos no final do vídeo passado a respeito da importância da maturidade, que Paulo disse, se não me engano no versículo 11, ele disse, olha, antes eu era menino, comportava como menino, pensava, raciocinava e sentia como menino. Ou seja, a conduta, tanto externa como interna, na sua intelectualidade, na sua subjetividade, de Paulo, tudo era como um menino. Ele não sabia lidar de maneira saudável. E essa fala de Paulo está se referindo ao amor, no capítulo que fala sobre amor, 1 Coríntios 13. Então nós vemos aqui que Paulo, quando fala dessa mudança de um comportamento de menino para uma mudança de um homem adulto, ele está falando que ele começou a viver da maneira que realmente um adulto deve viver, em amor. Um cristão maduro, ele faz as coisas por amor. Ele não faz as coisas por medo do que as pessoas ou o seu líder vai pensar. Ele não faz as coisas pensando em barganhar com Deus. Preciso fazer isso para que Deus me dê isso. Não, ele simplesmente faz porque ele entendeu o que Jesus fez para ele. E agora ele entende que o amor de Cristo deve constrangê-lo, guiá-lo. Deve ser aquilo que o motiva, que o inspira. Como eu disse, o combustível para o exercício dos dons. Amém? E hoje nós vamos falar sobre esse processo de crescimento que se dá na vida do cristão, como Deus trabalha nesse aspecto na vida dos seus filhos. Nós vamos ter como texto base Efésios 4, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Recomendo que você depois leia o texto com atenção. Mas nós vimos ali que Deus, usando o apóstolo Paulo para falar de um processo que nos conduz ao crescimento. E nós vemos lá a partir do versículo 11 que Paulo fala que para que esse processo ele seja executado na vida dos santos, os filhos de Deus, ele escolheu algumas pessoas. E lá ele fala de alguns dons, os dons ministeriais que Deus deu a algumas pessoas. E essas pessoas a quem ele deu esse dom, ele deu essas pessoas para a igreja. Então lá ele fala sobre o dom de apóstolo, ele fala sobre o dom de profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 dons, mas nós poderíamos ali perceber na vida da igreja que existem outros dons que também servem para esse propósito. Nós sabemos que a maioria dos dons, como já aprendemos lá, é para o crescimento da igreja, para o fortalecimento e edificação da igreja. Mas nesse texto cita apenas esses 5. Como eu disse, não limita a esses 5 mais citados lá. Mas o apóstolo Paulo diz que essas pessoas foram dadas à igreja para que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério. Ou seja, para a obra, para a execução do seu serviço. Ministério é serviço, ou seja, serviço é o quê? A maneira como você vai executar o seu serviço é de acordo com o dom que Deus te deu, conforme nós aprendemos lá em 1 Coríntios 12, a respeito do dom que Deus, para que você seja útil para a igreja. Então a obra do ministério é o exercício do seu dom, o exercício da vocação que Deus te deu. Então Deus colocou essas pessoas para que os santos, o povo de Deus, seja preparado para a obra do ministério. E aqui nós começamos a aprender algo muito importante. Quando nós vemos o comportamento infantil em algumas pessoas, ou até mesmo em nós, isso pode ser um indício que nós não estamos nos submetendo a esse processo de maturidade. Nós estamos rejeitando o agir de Deus em nossas vidas para que a gente cresça. Nós temos que tomar muito cuidado com isso para que a gente não cometa esse erro. E não submeter a esse processo muitas vezes envolve não submeter as ferramentas e os instrumentos que Deus escolheu para a igreja.
Eu, por exemplo, tive a experiência de conversão na década de 90, mais ou menos lá no meio da década de 90 e 96, e eu me converti em um tempo onde as pessoas citadas, os ministérios citados aqui em Efésios 4, eram pessoas que tinham sido dadas à igreja e que eram respeitadas. Nós aprendemos a respeitar essas pessoas que estavam dentro da igreja para ser instrumento de Deus para o nosso crescimento. Infelizmente, hoje, muitas pessoas não querem se submeter ao processo por não querer submeter as pessoas. Mas observe que Paulo está falando que essas pessoas estão diretamente vinculadas a esse processo de maturidade, de condução do povo à maturidade. E se nós não entendemos isso, nós corremos um sério risco. E talvez você, se estivesse na minha frente podendo falar comigo, você me perguntaria, mas tem algumas pessoas aí que não dá para submeter. Sim. Então, se você não consegue ou você não quer submeter por algum motivo, vamos supor que seja um motivo lícito, correto, você não quer submeter a alguém que esteja na condição ou na posição de instrumento, mas que não esteja exercendo o papel como instrumento de Deus da maneira correta. Não deixe de submeter ao processo por não submeter a pessoas. Mude de lugar onde você vai encontrar um instrumento de Deus que você vai se sentir à vontade de submeter a esse tratamento, esse processo e a pessoa que Deus escolheu. Nós não podemos negligenciar, por causa de erros de alguns, o processo da nossa vida, porque nós vamos ter que prestar conta disso. Então, se você, infelizmente nós temos muito isso, hoje talvez até o fato das pessoas não quererem se submeter ao processo, e as pessoas envolvidas nos processos são por causa da falta de preparação, ou talvez até de caráter de alguns, mas nós temos que entender, se ali não está dando certo, procura outro lugar, porque o desejo de Deus é que a gente cresça. Ele escolheu esse método para nos conduzir a um processo de maturidade. Depois disso, Paulo continua dizendo que ele deseja que através desse processo a igreja se torne uma igreja que viva em unidade, de fé e conhecimento de Deus. Uma igreja madura é uma igreja que tem unidade de fé, que pensam as mesmas coisas, que são fiéis a Deus da mesma maneira. E para que nós possamos ser fiéis, nós precisamos conhecer ao Senhor. E o conhecimento do Senhor será o tema do nosso último vídeo dessa série, que será o próximo. Então, mas que nós possamos, para que nós possamos alcançar esses atributos, ou essas características em nossas vidas, fé e maturidade, e conhecimento de Deus, nós precisamos entender que Deus, esse é o desejo de Deus. E Paulo também descreve aqui, como eu disse, a lista ali apresentada inicialmente são 5 dons, mas Paulo vai falando aqui de um processo do corpo. Ele fala assim, quando nós somos levados a essa unidade da fé e do conhecimento de Deus, nós alcançamos um nível de relacionamento onde realmente todo o corpo está envolvido nesse processo. E Paulo continua dizendo que esse processo só será bem sucedido quando todas as partes estiverem cumprindo o seu papel. Como eu disse, o combustível para isso, a motivação para isso deve ser o amor de Deus. Mas o caminho para que isso seja concluído em nossas vidas e executado em nossas vidas, conforme Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, que nós precisamos ser pessoas maduras. Uma criança, talvez você já tenha observado isso em alguma criança da sua família ou do seu ciclo de convivência. Uma criança, muitas vezes, ele ganha um presente e ele não quer repartir aquele presente, ele quer aquilo como exclusividade para ele. E ele retém aquilo nas mãos dele. E muitas vezes, quando nós não tivermos o amor, nós vamos pegar esse dom e achar que nós somos as criancinhas preferidas de Deus porque recebemos um presente. Mas esse presente é para ser compartilhado. Esse presente não é para ser guardado. Esse presente não é para que nós possamos pensar que somos melhores do que as pessoas porque recebemos um dom. Primeiro que todos temos um dom. E todos têm a mesma importância, como nós aprendemos lá em 1 Coríntios 12. E nós precisamos entender que o corpo só será um corpo saudável quando nós estivermos todos cumprindo o nosso papel. E para nós cumprirmos esse papel, temos que submeter a um processo. Esse processo envolve pessoas, esse processo envolve relacionamento. Esse processo envolve relacionamento não somente com aqueles 5 dons, mas com todos os dons que estão dentro da igreja. E se nós não entendemos isso, seremos sempre uma igreja doente, uma igreja que não é uma igreja saudável, uma igreja que não vai crescer. E o crescimento que Paulo fala aqui não é um crescimento numérico, Paulo fala de um crescimento em maturidade. E essa maturidade, Paulo coloca aqui um referencial nesse texto, até que atinjamos a estatura de Cristo. Ou seja, o processo de maturidade vai nos levar a sermos parecidos com Jesus. E quando entendemos que somos parecidos com Jesus, nós vamos entender que a nossa vida é para o Senhor, e sendo para o Senhor, é também para os seus.
Então, quando nós estamos entendendo como Jesus viveu, como nós atingimos a maturidade que Jesus é o nosso referencial, nós vamos entender que a nossa vida não é mais nossa, e sim do Senhor. Conforme citamos no outro vídeo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo me constrange ou me domina. Porque se eu entendo, se um morreu por todos, logo todos morreram. E agora viva que vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas por aquele que morreu por todos. Ou seja, vivo para Jesus. Como Jesus via para o Pai, agora nós temos que viver também para o Pai, para os propósitos do Pai, para os valores do Pai. E temos que trabalhar para isso. E para isso temos que exercer os nossos dons. E Paulo continua dizendo, e chega no versículo 16, que o corpo só vai crescer e só vai atingir essa maturidade quando cada matéria, cada parte do corpo estiver exercendo o seu papel. Ele fala da ajuda de todas as juntas e medulas, ou seja, as coisas que talvez são imperceptíveis ao olho nu, mas que tem o seu papel. Cada junta e medula que ele fala assim, cada parte, ainda que invisível, ainda que desconhecida por alguns, mas cada um dele tem que estar cumprindo o seu papel. E ele termina o versículo dizendo, tudo isso em amor. Efésios 4 e 1 Coríntios 13 estão intimamente ligados. E são ali um caminho para que a gente possa chegar à maturidade. A maturidade onde nós vamos exercer os nossos dons, abençoar uns aos outros, edificar uns aos outros, suportar uns aos outros. E assim, quando atingimos essa maturidade, nós vamos ser bem-sucedidos no nosso trabalho de ganhar as pessoas para Cristo, alcançar um bom testemunho, fazer com que o nosso testemunho cause impacto na sociedade, assim como foi com a igreja primitiva. A igreja primitiva, a Bíblia diz lá em Atos, que o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas observe que, bem diferente dos nossos dias, do nosso contexto, pelo menos aqui no nosso país, hoje se tornou muito legal ser gospel, vamos dizer assim, muito legal ser evangélico. E talvez por isso muitas pessoas estão dentro das nossas igrejas. Mas infelizmente nós sabemos que algumas delas, para não dizer uma boa parte, uma grande parte, não conhece a Cristo como Paulo desejava conhecer e ensina aqui que temos que conhecer. Uma boa parte não está exercendo o seu dom, uma boa parte não está sendo constrangida pelo amor de Cristo, uma boa parte não está vivendo como Cristo viveu para o Pai. Está vivendo para si mesmo, porque não entendeu que a vida do cristão é uma vida de renúncia. Há uma mensagem muito impactante, que impactou muito o meu espírito quando eu vi, já é uma mensagem um pouco antiga, deve ter pelo menos aí uns 7, 8 anos, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Assim, a igreja é chamada para morrer. Uma mensagem como essa, nos nossos dias, talvez cause um desconforto, como a palavra do Senhor diz lá, alguns comichões no ouvido de algumas pessoas, mas essa é a realidade. Quando nós entendemos que nós temos que morrer para que outros possam viver, como diz o louvor lá, a música do Livres para Adorar, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Vale a pena e é o único caminho. Porque nós só vamos alcançar outras pessoas para Cristo quando vivemos para Cristo. É assim que a igreja... É claro que a igreja crescia conforme o Senhor ia enviando, mas para isso a igreja tinha que dar um bom testemunho. E a igreja dava um bom testemunho. A igreja era fiel ao Senhor, pagava com sua própria vida. Hoje nós não precisamos passar por isso, por enquanto, mas espero que nós sejamos preparados para que, se um dia passarmos, possamos entender o que a igreja primitiva entendeu. E que assim nós possamos fazer, conforme eu disse, e procuro frisar muito bem isso quando tenho a oportunidade de ministrar. Observe que a igreja primitiva era uma igreja perseguida, uma igreja onde as pessoas eram queimadas vivas para iluminar o jardim do chefão lá do poder romano. As pessoas eram lançadas para os leões, para que os leões comessem. As pessoas eram mortas, como os discípulos todos foram mortos. Dizem que alguns que João não foi assassinado, né, como os outros discípulos, mas salvo a exceção, todos eles foram mortos de maneira trágica, por amor a Jesus. Eu observo que naquela época muitas pessoas queriam andar com a igreja. Mesmo as pessoas morrendo, mesmo as pessoas sendo lançadas para os leões, sendo queimados vivos por não negarem a fé, ainda assim existiam pessoas que queriam assumir aquela fé para eles, porque aquelas pessoas viam na igreja o comportamento de Jesus, que se doou ao propósito do Pai, ao propósito do reino, e por isso eles acreditavam na mensagem que era anunciada por aquele povo e se entregaram a Cristo. Isso é muito importante nós entendermos. Será que se nos nossos dias a igreja aqui no Brasil fosse uma igreja perseguida, uma igreja onde tivesse algumas pessoas morrendo, sendo lançadas pelos leões, como as coisas que nós falamos aqui que é a igreja primitiva, ainda assim existiriam pessoas que gostariam de estar no nosso meio por causa do nosso estilo de vida, um estilo de vida onde havia tudo em comum, como nós falamos lá no começo dessa série, em Atos 4. As pessoas tinham tudo em comum e não faltava nada.
E como eu disse aqui, não somente financeiramente, vai em todos os níveis, emocionalmente, psicologicamente, em todos os níveis havia uma unidade, conforme Paulo diz aqui que deveria existir. Unidade onde tudo era comum um ao outro. Então, o meu dom era para você e o seu dom era para mim, e assim nós vivíamos edificando uns aos outros. E as pessoas olhavam, e o estilo de vida da igreja, diz lá em Atos, que a igreja caiu na graça do povo. O povo gostava de ver como a igreja vivia. O povo amava como a igreja vivia, por isso desejava estar no meio deles. O nosso estilo de vida vai corroborar, ou seja, vai fortalecer aquilo que nós falamos. Eu ouvi uma frase certa vez que diz que o que você faz soa tão alto que eu não posso ouvir o que você fala. O nosso testemunho, ele vai ser fortalecido quando entendemos que nós temos que viver como Cristo. E quando entendemos que temos que viver como Cristo, então nós vamos alcançar o mundo para Cristo, porque as pessoas vão olhar para nós e não vão nos perceber mais, mas vão perceber a Cristo, vão querer conhecer a Cristo. E vão ver que nós atingimos a maturidade de Jesus, em obediência, em amor às coisas e do reino, ao propósito do reino, e o amor que Cristo coloca em nós e dispensou para nós, como foi falado no vídeo anterior, sem que houvesse méritos em nós, agora nós temos que dispensar para outros. Pare de procurar méritos para amar as pessoas, pare de procurar méritos para exercer o seu dom em prol das pessoas, pare de procurar mérito nas pessoas para que eles possam dispensar dons sobre a sua vida, exercício dos dons dele sobre a sua vida, porque o dom é dado pelo Senhor, o agir é do Senhor e o Senhor quer que nós cresçamos. Quando nós conhecemos realmente a Deus, nós vamos buscar esse crescimento. Quando nós realmente vivemos essa unidade de fé e alcançarmos o conhecimento de Jesus, nós vamos colocar esse desenvolvimento, essa maturidade, se não no primeiro plano, que o primeiro tem que ser a nossa salvação, mas para o caminho para isso, ou pelo menos em segundo plano, primeiro salvação, depois desenvolvimento de maturidade. Nós vamos colocar isso como algo muito importante para que possamos buscar na nossa vida cristã, na nossa jornada cristã, e assim certamente estaremos cumprindo o nosso papel. Eu convido a você que crê em Jesus e ainda não faz parte de um corpo, ainda não faz parte de uma comunidade de fé ou de uma igreja, a procurar, porque é nesse lugar que você vai encontrar Cristo agindo em seu favor. É nesse lugar que Cristo quer que você age em favor das outras pessoas. É nesse lugar onde você vai viver tudo aquilo que Deus realmente espera para você e por você, e que Ele vai fazer na sua vida, porque Deus escolheu pessoas, Deus escolheu relacionamentos para produzir maturidade em nossas vidas, crescimento, e fazer com que nós possamos realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, e também fazer com que outras pessoas desfrutem aquilo que Deus tem para elas, através do exercício dos nossos dons. Peça ao Senhor que o Senhor também coloque amor no seu coração, porque sem amor nada disso vai ter valor. Tudo isso vai ser inútil se não estiver feito por amor. É por isso que um dos versículos que tem norteado a minha existência nos últimos anos é realmente 2 Coríntios 5, versículo 14. O amor de Cristo deve me constranger, o amor de Cristo deve me dominar, Ele que deve me instruir, Ele que deve ser o norte, aquele que mostra o caminho para mim. Ele que vai fazer com que eu tenha disposição de buscar essa maturidade, de submeter ao processo, para que eu possa exercer o meu dom, para que eu tenha maturidade de aceitar que Deus use pessoas para também ministrar sobre a minha vida e assim eu possa crescer rumo aos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Convido você a tomar essa decisão. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, aceite o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Procure uma comunidade de fé onde você pode se reunir, uma igreja onde você vai ali estar realmente experienciando essa verdade que temos ensinado aqui. Procure uma igreja e que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor também te desperte para que você assista. Fique de olho. Amanhã eu vou ministrar aqui na nossa reunião dominical a última mensagem dessa série a respeito do conhecimento de Deus. Se alguém sentir de estar presente conosco, pode me chamar no particular aí. Você vai ser bem-vindo aqui. Se não, você tem a oportunidade de, talvez na segunda-feira, na mais breve possível, na semana que vem, assistir a mensagem a respeito desse último tema, né, que será o conhecimento de Deus, que fala sobre uma igreja saudável. E o conhecimento de Deus é extremamente necessário para que possamos ser uma igreja saudável e vivenciarmos tudo isso que nós estamos falando durante esses outros vídeos que já gravei aqui. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, te conduza a uma vida de amor, maturidade, exercício de dons, e na próxima mensagem vamos aprender sobre o conhecimento de Deus. Deus abençoe.